Bora lá, galerinha! Quem foi Ea Nasser, o primeiro pilantra da história, do canal Estranha História, gente? Um canal aí que eu queria bastante reagir aqui no meu canal, obviamente, né? E eu ia falar nos meus vídeos, mas é isso também. E já tô há um tempo pra gravar um vídeo dele. Tem vários interessantes, mas esse aí foi recomendado lá no Discord. Eu tava com vontade de trazer e não sabia qual. Sabe quando você fala, pô, eu quero trazer um vídeo desse canal aí, cara? Mas não sei por qual começar, né? Eu acabei trazendo esse, que eu acho que é um tema bem divertido, de repente ver numa segundona de manhã, né, cara? Então acho que é um tema aí bem interessante pra dar aquela animada. Primeiro pilantra da história. Vamos ver o que esse cara fez, né, cara? Pela cara, assim, dele. Pela cara dele, acredito que ele seja aí, sei lá, sumério, alguma coisa assim, né? Mas não sei, né, cara? Vamos ver aí o vídeo que eu tô bastante curioso. Se puder, deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Pra assinar, deixa um like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, o link do nosso server do Discord tá aí na descrição, se quiser fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia. Vambora ver esse vídeo de Estranha História, primeiro vídeo dele aqui no canal. Acho que vai ser realmente bem legal aí, cara. Tô curioso pra descobrir esta estranha história. Ó, bora. Então, nesse vídeo eu tava querendo falar sobre esse cara aí que tá aparecendo na tela, que Tem é uma o bela tal do barba. Ea Nasser, né? Na verdade não é E não, a mas a gente vai Nasser. falar disso daqui a pouco, mais pra frente no vídeo. Mas Eita. recentemente tem circulado, né, vários memes em que essa figura aí aparece, esse Não, cara não comprem cobre deste homem. com olhos esbugalhados, né, uma barba longa, as mãos juntas, e associado a esse nome, Ea Nasser, que supostamente foi, e nós vamos ver que isso é verdade, o primeiro pilantra, né, o primeiro Uou, ok, trambiqueiro ok. conhecido na história da humanidade, né, Aliás, documentalmente, historicamente, aliás, arqueologicamente. eu posso colocar esse vídeo na playlist de crimes reais, né, cara? Porque é um crime real, não dá pra negar, né, cara? Ai, caraca. Quase Logicamente joguei minha falando. xícara de Mas a novo. história é bem complexa, né? E eu queria mostrar aqui nesse vídeo de onde que vem isso, Ok. porque eu fiz um vídeo recentemente sobre o submundo, a ideia de submundo pós-vida na Uou, Mesopotâmia Antiga, interessante, e hein? coloquei ele na capa, né? E aí muita gente pediu para falar especificamente sobre essa figura e a história histórica mesmo por trás desse meme mesopotâmico, né? Hum, Então eu decidi caraca, fazer um meme mesopotâmico. Isso daí é coisa que você só vê em vídeos de esse vídeo história aqui. mesmo, né, E aí, cara? para Olha, é começar, né? Qual que é a impressionante. história, então, associada Bora. geralmente a essa figura? Ah, antes que eu me esqueça, né? Esse vídeo é patrocinado pela Insider, né? Que é a Nice! Tech Aí T-Shirts, a sim, hein? camiseta que não desbota, não precisa passar, Cheio dos enfim, super patrocínios. confortável. Então, eu sempre recomendo a camiseta aqui de verdade, que eu uso o tempo inteiro mesmo, de fato, na rua, em casa, Hum, porque é realmente muito boa. E eu vou deixar um desconto, né? Um cupom de desconto de 12%, que é o Estranha 12 para vocês usarem, caso se interessem aí por fazer uma compra, ok. no site, né, no link que eu vou deixar também na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? Excelente. Então depois do vídeo não se esqueça de dar uma passadinha lá na Insider também para dar uma olhada e se vocês interessar, use o cupom aí estranha12, beleza? Mas voltando ao tema do vídeo aqui, basicamente a história do Ea Nasser que motivou o meme é o fato dele ter passado a perna em alguns compradores de cobre. Envolvendo cobre, né? Isso já deu pra ver, né? Ele vendia cobre, entre outros produtos também, mas ele vendia Cobre que hoje em dia tem no Minecraft, né, cara? Na época que eu jogava não tinha, né, cara? Eu que sou um cara mais cobre na antiga clássico, por assim Mesopotâmia dizer, né? e tem várias queixas de clientes falando que não receberam cobre ou então que receberam um cobre de péssima qualidade, diferente do cobre que tinha sido combinado, né? Inclusive Nice, tem olha essa só. matéria da Forbes, da revista Forbes de 2018, que eu acho que ajudou, né, a popularizar essa Primeiro golpe do tigrinho da história. história, e ela chama o Enasser de o pior homem de negócio do século XVIII Ah, antes de mas não sei se era o pior, né? Que aparentemente ele passava a perna, né? Conseguia passar a perna. Cristo. Se era o Então, de pior, fato, é uma história necessariamente. que Era o mais remonta sacana, né? ao século XVIII, 1700 e uns quebrados antes de Cristo, e vem dessa tabuinha. Aliás, sacana, cara. Apareceu no vídeo lá, acho que foi no Gemapris lá, Iceberg, o cara. O. Iceberg da família Sacana, cara. Você tá de brincadeira, cara. Eu tô pensando, cara, é cada coisa cara, que me recomendam, olha. Iceberg da família Sacana é brincadeira, né, Aqui cara? desse documento arqueológico Não sei se que vou é levar. é a reclamação de um cliente do Ea Nasser, né? Atualmente isso está no Museu Britânico Nossa. em Londres, É mas foi cuneiforme, encontrado né, ali isso na daí. Mesopotâmia, mais especificamente no sudeste da Mesopotâmia, onde o Ea Nasser atuava, né? Vendia ali os seus produtos. E isso aqui é um texto em acádio, né, na língua acádia, escrito em escrita cuneiforme, como vários outros documentos que a gente tem da região,
Só que ele não é tão Cara, isso daqui é uma doideira do caramba, né? Minha webcam tá atrapalhando um pouco, mas é impressionante, né? Pensar que os caras liam dessa forma, né? Parece tão alienígena pra gente. Parece que, tipo assim, os caras, sei lá, foram rebocar a parede e ficou mal feito o bagulho, sabe? Foram, quando taca, assim, aquele cimento só, sabe? Sei lá, né, cara? É muito doido, assim, para pensar que... E essa é provavelmente a forma de escrita mais antiga de todas, né, cara? Que foi os sumérios, né, dessa região que inventaram a escrita, né? Então, ah, é a mais primitiva que dá pra você dizer, né? Então é muito curioso para pensar por onde o ser humano começou, né? Muito doido, cara. polêmico quanto os outros que a gente costuma encontrar, né? Às vezes a gente tem uma tabuinha sobre a epopeia de Gilgamesh, né? O Hum. épico desse Ele tem um vídeo sobre isso que eu queria trazer, cara. Uma história que parece ser bem interessante, que eu não sei quase nada sobre, sabia? Eu tinha bastante. Sabia. Nossa, eu ia falar sabia de novo. Porque eu tenho bastante curiosidade, grande mano. rei e Sei lá. herói Gilgamesh, ou então as tabuinhas do Enuma Elish, que é a história de criação babilônica, né, esses textos repletos de deuses e de Eilish. grandes feitos. Não, nesse caso aqui a gente está diante de um documento totalmente trivial, né, que é um Hum. cliente do Eanasser, como eu disse, né, chamado Nani, em que ele diz aí Ok. nessa tabuinha que Nani. o Eanasser falou que estava Nani. viajando para uma região chamada Dilmun, ali na Arábia Oriental, e Hum. nessa região ele voltaria com cobre para vender ele na cidade de Ur, onde Ok. estava ali o Nani. Ur é uma cidade importante mesmo, né? Isso daí eu lembro desse nome aí, quando eu tava estudando essas paradas, eu lembro desse nome de Ur. Tinha aquela Uruk também, né? Não, Uruk é do Senhor dos Anéis, né? Uruk-hai, né? Mas eu acho que tinha uma outra que era Ur, alguma coisa também. Eu, Né, tinha Ur, uma de novo, ali Ur. na região da antiga Suméria, ali, sudeste da Mesopotâmia. E aí o Eanasser promete, então, cobre de grande qualidade da região ali de Dilmun, só que quando ele volta, o Nani, que é o cliente, manda um mensageiro, um servo, buscar esse cobre, e quando o servo volta não só com um cobre de péssima qualidade, muito diferente do que tinha sido combinado, mas ele Bem. também diz que ele foi muito maltratado Eita! pelo Eanasser, né? E aí o Nani escreve esse texto, né? Esse textão frente e verso Caraca! Passou de duas linhas, não leio, né? na Na tabuinha. Ia Nasser vai Inclusive falar pra ele: essa Eita, aqui cara! Textão mesmo, né, é cara? a tabuinha transcrita, né? Então aqui a gente tem a Nossa. frente e o verso daquela tabuinha de argila que eu estava mostrando. Então ele escreve esse textão frente e verso e registra essa queixa, né? Inclusive ameaçando o Eanasser, dizendo assim, né, que, deixa eu pegar o texto aqui, que o Eanasser falou assim com o servo do Nani o seguinte: se você quiser, pegue o cobre, se não quiser, vá embora, né? Provavelmente depois que o servo constatou a péssima qualidade do material. Então ele foi maltratado, Nossa. e aí o Nani sentiu aqueles maus tratos como se fosse dirigido para ele mesmo, né? E aí ele escreve, né? Quem sou eu para você me tratar dessa forma, me tratando com tanto desprezo? E isso entre homens de respeito que somos. Olha, cara, eu acho muito interessante isso, porque eu acho esse tipo de texto mais legal, até para não pensar, cara. Eu acho esse tipo de texto até às vezes mais legal do que você pegar. Claro que você leu que nem essa epopeia de Gilgamesh, essas paradas aí são muito doidas, né, cara? Só que são muito interessantes. Só que eu acho esse tipo de texto mais interessante ainda, esse texto mais simples, assim, por uma coisa trivial, né? Um golpe ali, né, cara? Uma parada que, querendo ou não, infelizmente é uma parada trivial, né, cara? Casual, por assim dizer, né? Até hoje. Não sei se era golpe também, ou se o cara era meio. Ou sei lá, né? Não, mas tinha cara de ser aí que o cara tava que realmente tinha uma parada ruim e queria forçar o outro a comprar de toda forma, né? Falou, ah, pega aí ou vai embora, né? Você deu a opção de ir embora, né? Só que você acha que na época não era simplesmente ir embora, né? Era esse ou, sei lá, se você tivesse que comprar outro, você tinha que ir, sei lá, muito longe pra pegar outro, não sei. Mas eu acho muito interessante que você vê de fato como o povo da época vivia, tipo assim. E, mas, tipo assim, é como você pensar. E na época lá do Egito, o que acontecia se desse algum problema quando os caras estavam construindo a pirâmide? O cara deixasse uma pedra daquela gigante cair lá de cima. O que ia acontecer, né? O que os caras iam fazer com esse cara? Tipo, se tivesse isso descrito, sabe? É uma coisa que. Mas, assim, era uma coisa que você via do dia a dia das pessoas da época, né? Algo que você gostaria de saber o que acontecia, tal, pra ter uma noção melhor de como era tudo aquilo, né? Esse tipo de informação é muito valiosa, Né? E né? ele fala que escreveu pro Eanassi várias vezes para receber o dinheiro de volta, mas foi ignorado. Todas as vezes os mensageiros voltaram com as mãos vazias. E aí ele diz, né, quem há entre os comerciantes de Dilmun que agiu contra mim dessa Eita, forma? É só você que está falou que é um. agindo dessa forma comigo. E ele ainda diz
Você aprenderá que aqui em Ur, na cidade de Ur, eu não aceitarei de você cobre que não seja bom. Em minha Uou! casa, né, na minha região, eu escolherei e pegarei os lingotes, né? Lingotes são essas barrinhas Lingotes? de metal fundido. Um Lingotes é um nome por engraçado, um. né? Já que você me tratou com desprezo, exercerei contra você o meu direito de selecionar o cobre. Meu Então é direito? principalmente Meu direito de selecionar o cobre? Que interessante. Então, caraca. desse documento, né, dessa queixa aí de um cliente, dessa reclamação de 1700 anos antes de Cristo, Nossa, cara. que 1700 anos antes de Cristo, cara. Isso é, tipo assim, bizarramente antigo, né, cara? É muito doido, cara. que surgem esses memes, mas mais ainda, né? Esse não é o único registro que a gente tem de alguém insatisfeito com o Ian Nasser, né? Porque você poderia dizer assim, é só por causa desse evento pontual, as pessoas dizem que é o pior negociante. Também é o que o cara tá falando do Ian Nasser, né? Pode ser um cara que tá querendo difamar ele, falar que, sei lá, é um cara, uma concorrência, e o cara inventou essa placa aí, né? Que não dá pra saber, a história tem dessas, né? É o pior homem de Vou negócios do defender o Ian século XVIII Nasser. a.C., então que é o primeiro pilantra da história, o primeiro trambiqueiro da história. Não, mas é porque tem Maluco essa vários história. outros documentos também que trazem questionamentos, né, à índole do Ian Nasser. Então, por exemplo, foi encontrada, né, uma casa, inclusive rapidinho aqui, né, um mapa só para É, não, situar tem melhor. mesmo aqui, ó. Tem uma cidade chamada Uruk mesmo, tem Lagash também, isso aqui, essa cidade de Lagash, eu lembrava. Mas tem uma chamada Uruk mesmo, caramba. Mas é o mesmo nome dos Uruk, que lá não são, que no Senhor dos Anéis não é uma, é uma raça, né, os Uruk-hai, né. Failaka, muito A doido. coisa, aqui a região da Mesopotâmia, Ninive, né, essa cidade de Ninive aparece na Bíblia, não parece não, já ouvi isso entre já. os rios Tigres e Eufrates, e aqui a cidade de Ur, né, como eu disse, no sudeste da Mesopotâmia, e a região de Dilmun é aqui, Ah, mas né, ali abaixo. na Península Arábica, né, É ali na onde, parte leste, assim, onde é o Catar hoje, aqui, né? Tem até aqui, ó. Atar, deve ser o nome original da região, né? Mas aqui é o Catar nesse negocinho aqui, se da não me engano. Península Arábica, né, e aqui na parte leste Ou você é o tem a Bahrein? região Sei de lá, Dilmun, né, cara. então o Enasser Delta Bahrein, descia né? aqui Acho que é o por Catar essa ali. costa e obtinha materiais diversos, inclusive cobre, para vender e voltava aqui para a região É, de Ur, mas. na Suméria. Mas daqui, olhando daqui, né, cara, só é uma distância realmente bem longa. Que nem eu falei, cara. O cara chegava lá, tinha que pegar o cobre e daí o mano aí, o Eanassa chegava com um cobre ruim e falava assim, ó, é pegar ou largar, tá ligado? E o cara já tinha feito toda essa distância aqui, né, cara? Isso que não parece ser pouco não, cara. Quanto que deve ser isso daqui? Uns, sei lá, cara, uns 500 quilômetros deve ser isso daqui, cara? Sei lá, mano, parece bastante coisa, não parece? Ah, daí chegava lá, chutando baixo ainda, porque não sei, cara, parece ser bastante longo, parece mais do que aqui em São Paulo, por exemplo. Ah, então, daí o cara andava todo esse negócio aí, sei lá, camelo, cara, carroça e camelo. Daí o cara tinha que voltar pra trás de mão vazia, tá ligado? Para fazer essas vendas, né? E aí, beleza. Então, nessa região da Uma Babilônica, casa. foi encontrada uma casa e nessa casa foram encontradas várias, né, talvez seja a própria casa do Eanasser, não dá para ter muita Caraca, certeza, mas foi fantástico se encontrada for, muita né? Uou, documentação que tinha o nome dele lá. Se eu não me engano, mais de caramba. 10, acho que 12 mais ou menos, tabuinhas de pessoas Mas diferentes ele a não falou, não, corresponder. mas o. Eu esqueci o nome do cara, Henrique, né? O Henrique, ele. Não falou acho que é Henrique, desculpa se não for. Mas ele não falou no começo do vídeo que não necessariamente é o Ian Nasser mesmo. Tô curioso com isso. Tipo. Daquele mesmo tipo que eu mostrei agora há pouco, do Nani, e algumas delas eram reclamações. Então, por exemplo, tem algumas tabuinhas O cara juntou e guardou as reclamações, né? escritas por pessoas que vêm da parte de um tal de Niganana. Então, por exemplo, tem uma delas que a pessoa que escreve, que é um representante Os desse nomes são bem legais, né, inclusive. Esses nomes são realmente da hora, né? Niganana, chamado Apa, ele diz o seguinte: o meu APA. cobre APA dê a do Niganana, Avatar. bom cobre para que o meu coração não se perturbe. E aí, outra carta enviada também da parte de um representante do Niganana diz o seguinte: Que é uma carta, né? Eu não tinha me ligado. Achava que o cara. Porque, tipo assim, o cara escrevia aquela reclamação e era uma carta, né? Ele não ia pegar e colocar, tipo assim, sei lá, só escrever um diário, né? que Shamash, né, o Deus Sol, abençoe sua vida. Dê bom cobre devidamente selado a Niganana. Você me fez emitir 10 ciclos de prata. Para que o seu coração não se perturbe, dê bom cobre a ele. Você sabe quão cansado eu estou disso tudo? Então, Caraca, essa insistência, né, da cobrança, porque o Yanassi ficava enrolando sacanagem, cara. a turma, né? E tem outro texto interessante
interessante também, que parece ter sido escrito até por um parceiro comercial Façam um filme, uma série do Eanasir, quero ver do ele. Eanasir, chamado Ilsu Elatsu. E essa carta consiste basicamente numa recomendação que esse cara faz para o Eanasir de não passar a perna em uma figura que é o tal do Idin Sin. Então o texto diz o seguinte: em relação ao cobre de Idin Sin, exija virá até você. Então, um representante desse grande e poderoso Idin Sin, alguém muito rico, né, envia esse representante para buscar o cobre e ele diz: mostre-lhe 15 lingotes para que ele possa selecionar 6 bons lingotes e dê esses a ele. Haja de maneira que Idin Sin não fique zangado. É. Então, Ele basicamente era um cara que passava a perna em todo mundo, só que daí veio um cara que tem realmente influência, poder ali, e falou, pô, não mexe com esse cara aí dá o do bom mesmo, né, cara? Como que pode, né? O mundo não mudou. O mundo de 1700 anos atrás não é tão diferente dos dias de hoje, né, cara? A mesma coisa que um cara aí, que, sei lá, um mecânico, algum lugar aí que o cara só faz serviço. Não tô generalizando de forma alguma, né? Mas todo mundo tem um mecânico, não sei, cara, um encanador, sei lá, alguém que faz um serviço muito porco aí, muito mal feito. Daí, quando é na casa de alguém que tem muito dinheiro, o cara vai lá e faz. Ou de um cara que é muito perigoso, né? Assim, de um cara, daí ele faz normal, né? Agora, quando é pra você que é um cara indefeso, um cara simples, comum, né? Um cara humilde, né? Um trabalhador, a gente vai na sua casa lá e te passa a perna daí, né, cara? Ou você vai levar o carro lá, te passa uma perna. É complicado. É assim, os Eanassirs do tempo moderno, né? O texto soa, né, e essa interpretação de arqueólogos e historiadores que têm trabalhado sobre esse material, ele parece ser uma orientação para o Eanasir agir de forma limpa. Né? Então pegue 15 lingotes Eu quero dizer esse e negócio. permita que ele Como tipo, se pega 15, permita que ele selecione 6. Tipo assim, acho que ele tinha que pegar 15, assim, mostrar os 15 e falar, ó, pega os 6 que você mais gostar, né? selecione os melhores e de fato entregue esse a eles. Né? Então os lingotes que ele selecionar, envie essa remessa, né? Não faça nada aí de, selecionou 6 aqui dos bons, troca 2 mas na hora ali, de né? mandar você manda dos piores, né? E aí ele diz, age de maneira que Idin Sin Sacanagem, né, não cara? fique zangado. Então é como se ele conhecesse, né? Pô, mas com um lingote dá pra fazer o quê, né, cara? 6 lingotes me parece meio pouco, né? Não sei exatamente pra que cada um desses. Se bem que às vezes o cara vai fazer uma espada, né? Pra ele mesmo, pessoal, né? Tô pensando muito em, sei lá, um reino comprar, mas não é uma compra pessoal, né? Não é uma instituição que tá comprando. Aliás, chegar até a metade do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal aí, por favor. Não custa nada. E se você tá se divertindo, deixa um comentário aí sobre o nosso mano aí, O Eanasir. procedimento padrão ali do Eanasir não muito recomendável, e aí por isso ele alerta o Eanasir para que ele não faça isso, porque esse Idin Sin talvez fosse uma figura muito poderosa e poderia gerar algum tipo de represália que prejudicasse não só o Eanasir, mas toda a corporação de mercadores do qual o Eanasir fazia parte, né? A gente sabe que ele fazia parte. Esse é o ponto, né? Porque tinha gente além dele que tava recomendando isso. Por que esse cara tava recomendando isso? Só porque era um amigão? Provavelmente era um cara que trabalhava com ele, né? Participava de alguma coisa, sei lá. De uma corporação, né? De uma guilda de Eu mercadores. ia falar a palavra guilda também, mas não sei se guilda é. Eu não sei se já se usava, se o termo guilda é o correto para esse tipo de coisa já nessa época, né? Não sei. Porque geralmente quando eu penso em guilda, eu já penso mais em Idade Média mesmo, né? Então talvez se ele passasse a perna nesse cara, poderia sobrar para todo mundo, né? É Eu acho que é uma basicamente guilda essa mesmo, é uma história coisa. que a gente obtém a partir desses documentos. E aí duas coisas interessantes também, né? Uma coisa relacionada ao nome do Eanasir e outra coisa relacionada à aparência dele. Né? Porque eu disse lá no início do vídeo. Tá. Aquela imagem que a gente tem dele não é ele. Tipo, o cara realmente existiu, mas necessariamente aquela imagem, aquele ícone ali, né? Aquela estatueta. Acho que essa figura que aparece não é exatamente o Eanasir. Já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas sobre o nome do Eanasir, tem uma coisa que é interessante, que é que esse nome, literalmente, ele significa protegido por Ea. Pela EA Né? Sports? Ea é uma divindade ali do panteão mesopotâmico, uma das principais, e ele é um deus conhecido como deus da sabedoria, e é um deus trickster, né? É um deus malandro. O Loki, que é uma coisa frequente, né? Loki versão nas sumério, histórias das religiões, mesopotâmica. que é esse deus sempre cheio de recursos, de estratégias, que consegue vencer qualquer um no argumento, na lábia. Por que
que será que várias e várias mitologias tinham um deus desse tipo, né? Curioso ela pensar, né? Um deus assim que era enganador, meio malandro, né? Sabia? Interessante. Ou então numa estratégia mesmo, como o Loki, né, na mitologia nórdica, por exemplo, é uma figura famosa nesse sentido também. Mas o Ea, então, ele é esse deus astuto. E que na mitologia grega, quem seria esse ser, né? Pilantra, assim, E não isso sei. casa muito bem com a história do Yanasri, né? Ah, só para contar uma história para exemplificar essa sagacidade malandra, né, do deus Ea. Tem uma história que é muito famosa na Mesopotâmia, que é a história do dilúvio, que é quando os Hum, deuses decidiram acabar com a humanidade sobre a Terra e eles enviaram um dilúvio. Só que o Ea, caraca. que fez parte da Estranho, né, cara? Eu sinto que eu já ouvi essa história em algum lugar, cara. criação, Curioso, velho. né, ele é um dos articuladores da criação da humanidade nessa história, ele quer preservar a humanidade. Ele não quer que ela seja destruída pelos outros deuses, como o deus Enlil, né, que é quem comanda esse dilúvio. Então, só que ele tinha prometido para os outros deuses que ele não avisaria ninguém do dilúvio, que ele não contaria para nenhum ser humano sobre o dilúvio, não daria esse alerta, né, para que eles conseguissem se safar. Só que ele quer fazer isso. Então, o que ele faz? Ele desce até a Terra e fala para uma parede perto de um cara, ele quer informar um cara, né? O Atrahasis, que é o grande sábio, ele quer informar para esse cara que vai ter o dilúvio, para ele se preparar e se safar Tá. numa grande embarcação, né? Colocando várias coisas várias Mas formas por de que vida da dentro dessa parede? embarcação. Só que ele não pode falar para ele, porque ele prometeu para os deuses. Então o que ele faz? Ele Ah! fala para a parede do lado do cara, e o cara escuta, Nossa, mas que coisa logicamente, né? ridícula, cara. Então, assim, dessa Nossa. forma ele consegue não Ah, mas, pô, violar assim, não seria tipo a intenção. Tipo assim, ah, cara, é uma parada e realmente, olha que lenda doida, a cara. promessa que ele tinha feito para os deuses, mas ele consegue fazer com que a mensagem seja conhecida por esse herói, né, do dilúvio mesopotâmico, que é o Parece, sei lá, a gente faz um cara faz uma promessa pra Deus, eu nunca mais vou, não sei, nunca mais vou, sei lá, nunca mais vou é, entrar em uma briga, não sei, nunca mais vou, sei lá, nunca mais vou fazer vídeos pro YouTube. De repente o cara faz uma promessa, é só fazer vídeos pro YouTube tá me fazendo mal pra minha mente. Vou fazer uma promessa de nunca mais fazer vídeos pro YouTube, é só uma brincadeira, tá bom? Pelo amor de Deus, gente. O cara faz uma, eu amo fazer vídeos, só pra ficar claro. Mas o cara faz uma brincadeira dessa, daí, sei lá, no outro dia ele fala assim: "Não, mas e se eu chegar aqui, gravar minha tela, e sei lá, e gravar só minha voz. Eu não vou estar necessariamente gravando a minha cara, né? Sabe? É tipo uma Atrahasis, né, estratagema, ou né? Utnapishtim, lá na história do Gilgamesh. Inclusive tem vídeo sobre a epopeia do Gilgamesh aqui e tem vídeo sobre as várias histórias de dilúvio também, caso vocês tenham curiosidade. Legal. Mas Seria voltando ao maneiro pra Eanasir, ver. né? Então o Eanasir é um trambiqueiro, um malandro protegido Nossa, pelo deus mais adequado para fazer isso. A questão é curioso, né, que cara? Então, podia fazer uma série do Yanasser, que o Yanasser era um semideus, filho desse cara aí, tipo um. Bom, eu acho que eu tô usando um conceito muito grego, né? Sei lá, o deus aí. Esse deus desce na terra, tem um filho com uma mulher e é o Yanasser, tá ligado? pela biografia do Eanasir, parece que ele não foi tão protegido assim pelo Ea, não. Porque, pela documentação que a gente tem, parece que o Ian Nasser começou a sua carreira de forma muito promissora. Ele era um mercador que se comunicava diretamente com o Palácio de Ur, né, na cidade de Ok. Ur, que eu disse lá, do sudeste da Mesopotâmia. Então ele tinha era um vendedor de alto calibre, né, alto reconhecimento. Só que vai passando o tempo e a gente vê ele em situações cada vez menos lucrativas. Então ele, por exemplo, ele para de vender, parece que parou, né, A pela reputação dele foi manchada, né? documentação que a gente tem, na fase final da vida dele, ele já não estava negociando metais. Ele estava negociando pequenas propriedades e estava negociando roupas usadas. Então, assim, era um Caramba. mercado muito menos lucrativo do que o mercado de metais, É, né? isso Então imagina. parece que a sua confiança, né, na praça tinha realmente se perdido completamente por causa dos trambiques dele. E ele acabou tendo que indo para um mercado mais História discreto, né? maluca, né, E cara? que envolvia pessoas menos poderosas também, e consequentemente menos lucrativo. E finalmente, né, sobre a aparência do Aquela Yanassi, né? imagem, Finalmente, cara. O pior que essa imagem é maravilhosa, né? A cara dele colheu esbugalhado, tipo a cara de, tipo assim, vou te passar a não será no perna início do mesmo, vídeo tá que eu ia falar ligado? sobre isso. Quem que é então essa figura que muita gente associa ao vendedor de cobre Fantástico, mano. mesopotâmico, né? Primeiro, certamente não é ele. Por quê?
Porque essa figura, e a gente encontra essa figura hoje, né? Isso é uma estatueta, não é muito grande, né? E ela tem essas características muito marcantes, que são os olhos muito grandes e as mãos juntas. Essas são características que distinguem um certo tipo de artefato, que são os adoradores. Porque isso daí me parece muito uma escolha artística, né? Não parece que o cara quis de fato representar algo. Ele não fez proporcionalmente de forma. Tipo, ele não fez o corpo proporcionalmente de forma não consigo falar. Proposital. Estatuetas de adoradores. Elas representam uma pessoa. E aí essa estatueta é colocada no templo de um deus para ficar próximo ao deus, adorando aquele deus. Caraca, se ela fosse uma representação fixa que maluquice, de um devoto. Né? Então é como se eu fizesse uma estátua minha para colocar do lado de uma estátua de Nossa Senhora numa paróquia. Né? Cara, que coisa interessante. Isso eu nunca tinha ouvido falar mesmo, cara. Que coisa interessante. E aí, dessa forma, é como se isso representasse e tivesse algum tipo de efeito também na economia cultica, né, religiosa. Um boneco mesmo. De que eu estou sempre ali fazendo a minha adoração àquele Deus. Né? Então, isso era uma coisa que era muito comum nessa região. Mas e se for o Ea Nasser que levou essa estátua lá, então? Curso, claro, para fazer um objeto desse tipo. E essa estatueta que é associada ao Ea Nasser é uma estátua desse tipo. Então não tem nada a ver com comércio, não é uma estátua assim colocada em praça pública, não é um retrato. Não. Por mais que seja uma estátua que ele tá bem com cara de negociador, assim, com as mãos e tal. É um objeto cultico, né, que era colocado em templos. Mas não poderia ser o Ea Nasser, por exemplo, como um devoto do deus Ea, nesse caso? Não pode ser, por causa da data dessa estátua. Essa estátua, ela data entre 2900 e 2600 a.C. Meu Deus, é tipo literalmente 1000 anos antes. Então ela é anterior aí, pelo menos, cerca de 1000 anos, né? Anterior a essa história toda da venda de cobre do Ea Nasser, né? Dos trambiques dele ali no século XVIII. Antes de Cristo. Então, essa estátua já era arqueologia na época do Ea Nasser, né, cara? Bizarro. Não é o Ea Nasser, e a gente não sabe quem é. É simplesmente um adorador de algum deus, que a gente também não tem muita certeza quem é. Talvez o Enlil é um palpite, mas assim, não dá para saber com total certeza. É uma estátua que está hoje no Metropolitan Museum, em Nova York. Mas é legal de saber que pelo menos existiu um cara com aquela cara ali, né? Que é uma cara bem engraçada, né? Não dá pra negar. Inclusive, vocês podem entrar no site, vocês vão ver lá essa estatueta descrita, né, como um standing male worshipper, né? Um adorador masculino em pé, em posição vertical, né? Em vez de estar sentado, por exemplo, que é uma característica também que aparece em algumas estatuetas. E aí ele dá uma descrição breve aqui e fala, talvez tenha sido dedicado ao deus Abu, né? Ele cita também Enlil aqui no texto como um dos mais importantes da Mesopotâmia no período em que foi encontrada a estatueta, e também diz, né, que originalmente ela estava na praça do templo em Tel Asmar. Né? Se eu não me engano, isso é em Eshnuna, não lembro agora exatamente. Porque uma coisa que eu me perguntei agora é porque eu já vi sobre Sumério, já vi sobre essas civilizações mesopotâmicas, escutei muito, por exemplo, esses nomes que eu falei, Uruk e Lagash, são as 3 mais importantes, se não me engano. Só que eu nunca parei pensar, cara, tipo, essas cidades acho que não existem até hoje com esse nome, pelo menos. Mas aonde elas ficam exatamente? Tipo, eu sei, obviamente, no mapa, mas o que fica sobre elas hoje em dia, sabe? Que cidades que estão lá, né? Eu nunca parei pensar nisso. Qual que é o nome antigo dessa região, né? Que tá aí como Tel Asmar. Mas então, assim, não é o Ea Nasser, né? A gente não tem uma imagem desse mercador, como esperado que a gente não tivesse, né? Pouca gente deixou registro em termos de aparência dos tempos da Mesopotâmia, só quem realmente tinha muito, muito recurso para fazer isso, e mesmo assim, essa arte também não significa que fosse totalmente figurativa, representativa de como uma pessoa era de verdade, né? Até esses olhos exagerados. Olho de anime. Não se tem nenhum texto antigo mesopotâmico explicando o porquê desses olhos nessas estátuas. Curioso, mas né? A especulação aí é de que sempre aparece no contexto religioso, então. Talvez um símbolo da contemplação, ou a ideia de... eu falei, tipo, visão nesse sentido também, tipo assim, que os olhos estão bem abertos pros deuses, né, e tal. Que por meio dos olhos, não sei, tem essa ideia o olho como janela da alma, né, a gente tem uma relação especial com os olhos,
Então os olhos Nossa, vidrados ali caraca, que poderiam ser, não loucura, sei, né, cara? Um bagulho meio enfim, né, assustador, algum né? tipo de acesso, um portão de Cara, aquele cara acesso, tinha monocelha? enfim, né, algum tipo de Ok. acesso, um portão de acesso à, à presença do Deus, né, a glória do Deus inundando a figura ali por meio dos olhos, né? Enfim, especulações que a gente tem a partir Interessante. do que a gente conhece de história cultural mesopotâmica e de arte É muito mesopotâmica, né? legal, né, cara, pra olhar e refletir sobre essas peças de arte, basicamente, Mas né? É não, muito não há doido, nada né, certo, cara? mas é uma característica interessante Religiosa, né? que Mas digo aparece em peças de arte hoje em dia, né? muitos outros artefatos arqueológicos dessa região também. Mas é isso, né? Esse é um vídeo só improvisado aqui Nice, muito bom. para falar sobre Foi esse divertido Yanasser pra que eu caramba. coloquei na capa do vídeo. Tá muito em alta aí nos memes, né? Shitposts mesopotâmicos, que é uma coisa para mim assim curiosíssima, né? Do nada aparece Shit conteúdo que post eu mesmo, acho que é um é vídeo sobre inacreditável. Mesopotâmia sério, eu clico e é uma loucura total, né? Mas enfim, vocês pediram e tá aí o Fantástico vídeo sobre o personagem, cara. Yanasser. E aí eu vou deixar também uns links na descrição do vídeo para vocês acessarem esses textos, né, esses mapas aí que eu mostrei, Legal. e nos vemos aí nos próximos vídeos. Nossa, a Falou! música mais antiga da história. Ok. Ah, cara, muito legal. Deixa nos comentários se querem ver mais vídeos do Estranha História. Eu torço muito agora que vocês queiram aí ver outros. Certamente vou trazer algum outro, por exemplo, esse a Evidências Históricas de Jesus, ou o que diz o livro de Enoch, ou o livro de Lilith ali, né? Acho que são vídeos que eu quero muito assistir aqui no canal. Acho, não tenho certeza, que são vídeos que eu quero muito assistir aqui no canal. Então, certamente vou trazer aí. Mas deixa nos comentários se vocês gostaram, que eu achei incrível esse vídeo. Foi realmente muito divertido conhecer a história do nosso mano Eanasser, tá bom? Deixe aí nos comentários se vocês conhecem algum Eanasser atual, moderno aí, meus manos sumérios. Enfim, se deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.